Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 17, versículo 4, o ponto 1, intitulado A Riqueza da Babilônia Apocalíptica. Bom, relembrando os temas que nós estudamos até agora, eu falei com vocês que o capítulo 17, ele é um capítulo dedicado à Babilônia Apocalíptica, e ele é também um retorno ao capítulo 16, a algum ponto do capítulo 16, que aí nós vamos tentar identificar também, né? Mas lembre-se que o capítulo 16, ele falou das 7 taças e da Batalha do Armagedon, que é o fim da grande tribulação. O capítulo 17 e 18, eles retornam em algum ponto da grande tribulação para enfatizar principalmente esse personagem que é a Babilônia Apocalíptica. E o capítulo 19, ele retrata novamente a Batalha do Armagedon, que é a vinda de Jesus Cristo em glória, né? O capítulo 19 se dedica à manifestação de Jesus. Então, nesse capítulo 17, nós estamos estudando a Babilônia Apocalíptica e sempre enfatizando, observe, a Bíblia dedica um capítulo a essa instituição, para nós vermos a importância dessa instituição no plano de Satanás, no plano do dragão. Em especial aqui, a Bíblia vai usar a expressão plano da serpente, ligado a engano. Lembre-se que quem lançou aquele rio para perseguir a mulher, simbolizando o povo de Deus, foi a serpente. Na época, quando nós estudamos o capítulo 12, eu falei para vocês, aquela água como um rio atrás do povo de Deus representava as falsas doutrinas, porque água é símbolo da boa doutrina, a doutrina da purificação. Mas, sendo lançada pela serpente, por que a Bíblia trocou o personagem, não usou dragão, usou serpente? Porque no livro de Gênesis, a serpente é o personagem que engana Eva, distorcendo a palavra de Deus. Então, o mesmo acontece agora com esse personagem, a Babilônia Apocalíptica. Qual é o trabalho dela na história do cristianismo, vou dizer assim? Na história das nações, mas em especial na história do cristianismo, ela é organizada na Igreja Católica, isso não tem dúvida, né? Por isso eu recomendo a vocês que leiam o artigo que eu escrevi, que saiu no Mensageiro da Paz no mês de março, onde eu derrubo ali, eu considero que eu derrubo, assim, sem chance de ser verdadeira, a interpretação que a Igreja Católica, que as igrejas reformadas e que muitos apologistas da Igreja Católica têm feito ultimamente, dizendo que a Babilônia Apocalíptica é Roma. Ali eu deixei claro que não pode ser Roma por 2 motivos que eu considero incontestáveis, né? Eu digo que a Babilônia Apocalíptica, ela não pode ser Roma. Primeiro, por quê? Porque o Apocalipse descreve Roma, que é a besta, né? Claramente, todos os intérpretes de Daniel 7 concordam que Roma é aquela 4ª besta de Daniel 7 e a primeira de Apocalipse 13. O Apocalipse diz que Roma, ou a besta, ou o Império Romano, ele é uma vítima da Babilônia Apocalíptica, porque diz que a Babilônia está sentada sobre a besta, está sentada sobre ela. Então, não é possível que Roma seja a Babilônia Apocalíptica. Ela é, na verdade, uma vítima da Babilônia Apocalíptica. Babilônia Apocalíptica era a religião que dominava Roma. Essa religião dominava há muitos séculos a humanidade. O Apocalipse é claro também em dizer que ela está assentada, né, sobre o reino egípcio, sobre o reino assírio, babilônio, medo-persa, grego, são os 5 reis que ela estava assentada antes, e diz o 6º é o romano. Então não tem como Roma ser a Babilônia Apocalíptica. E o segundo motivo, que eu considero também incontestável, é que durante a grande tribulação, a profecia do Apocalipse diz que a besta, que é o Império Romano,
e a Babilônia apocalíptica entram em conflito. Então, a Babilônia apocalíptica não pode ser Roma, né? Tem aí também um adventista do sétimo dia, né, Rodrigo Silva, que ele faz essa mesma defesa. Ele pertence a uma seita. Então, não tem como, esse argumento já caiu, ok? Então, eu digo que essa instituição ela é tão importante para o dragão que a Bíblia ela faz um alerta especial. Esse alerta está na dedicação, no tempo que o Apocalipse dedica a essa instituição. Está aqui o capítulo 17 inteiro, sem contar outras citações no Apocalipse, é dedicado a essa instituição. O capítulo 18 ainda vai falar dessa instituição. Então, essa Babilônia apocalíptica, ou seja, o engano doutrinário, ele é muito importante para a serpente, é muito importante para o dragão. E eu enfatizo, é tão importante que o dragão abriu mão na história do espiritismo, o dragão abriu mão na história do sacrifício humano em favor dessa instituição. O espiritismo celta, que sacrificava pessoas, teve que se submeter, se curvar à Babilônia apocalíptica. O espiritismo africano teve que se curvar à Babilônia apocalíptica. Essa é a história do Brasil, nós conhecemos. O espiritismo dos incas, astecas, maias, todos eles tiveram que se submeter a essa instituição. Ninguém vai dizer que a Igreja Católica de fato converteu aqueles povos. Então, nós vemos a importância dessa instituição para a serpente. E a aproximação, eu dou ênfase a esse caso, porque a aproximação que a Assembleia de Deus está tendo com essa instituição, né, onde pastores da Assembleia de Deus vão lá no Vaticano, chamam o líder dessa instituição de sua santidade, essa aproximação é perigosíssima. O Papa, quando esteve no Rio de Janeiro, entrou numa Assembleia de Deus. Isso era algo impensável há alguns anos atrás, há algumas décadas atrás. Isso era algo impensável, mas isso está acontecendo. E quem está trabalhando para essa aproximação? Eu falei lá no mesmo artigo. As igrejas reformadas é que estão trabalhando para aproximar a Assembleia de Deus e outras igrejas evangélicas, outras igrejas cristãs, à Babilônia apocalíptica. Por quê? Porque elas, em 2017, assinaram um documento chamando a Babilônia apocalíptica de mãe e, assim, reconhecendo ela como uma instituição mãe e falando mesmo de um retorno à Igreja Católica. A Igreja Católica, ela fez uma grande festa. Ela disse, né, que eles estavam voltando para casa. Eu digo, as igrejas reformadas podem estar voltando para casa, mas nós, cristãos, nós jamais voltaremos, porque aquilo ali nunca foi nem nunca será a nossa casa. Confessar isso é um tremendo de um tiro no pé. Bom, então vamos agora ao versículo 4, do que nós já estudamos nos versículos 1 a 3 de Apocalipse 17. O versículo 4 diz: E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície da sua prostituição. Bom, nós teremos mais versículos falando das abominações, da prostituição, dessa religião fundada por Nimrod e Semíramis na Babilônia. Aqui eu vou me dedicar à questão da riqueza, ok? Ela está vestida de púrpura e de escarlata. O que significava isso no mundo antigo, adornada com ouro e pedras preciosas? Eu já adianto para vocês que a riqueza da Igreja Católica é algo que os especialistas definem como incalculável. A riqueza da Igreja Católica é algo como incalculável. A quantidade de história que nós já vimos, eu me lembro na década de 80, um pastor da Igreja Batista, ele foi tentar comprar um terreno no estado do Nordeste e ele ficou espantado que a pessoa lá do cartório disse: olha, esse terreno não tem nem como ser vendido. Por quê? Porque a Igreja Católica registrou ele
no nome de um santo que viveu há 800 anos atrás. Como é que vai ser vendido esse terreno? Esse terreno pertence à Igreja Católica, esquece, procura outro. Isso aí é um exemplo, né? Por exemplo, uma certa vez eu trabalhei no centro da cidade e uma pessoa de uma imobiliária falou que ali onde você tem a hoje chamada Praça Pio X, quando a Igreja Católica veio para o Brasil, Portugal não deu só aquele local onde está a igreja, deu uma região bem grande. Uma grande parte ali do centro da cidade pertence àquela igreja. Os prédios foram construídos, mas eles têm que pagar impostos à Igreja Católica, porque eles foram construídos em terrenos da Igreja Católica. A mesma coisa, quem, por exemplo, conhece ali a Lapa, onde tem ali conventos, as pessoas construíram em terras dos conventos, é permitido, mas tudo aquilo ali pertence à Igreja Católica e tem que pagar imposto a eles. E talvez o último exemplo aí foi aquele prefeito maluquinho que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, César Maia, que ele disse que ia fazer um monte de alterações ali no Morro do Corcovado, onde está a estátua que a Igreja Católica chama a estátua do Cristo Redentor. E aí, na época, acho que ainda era o Dom Eugênio Salles, ele falou, esse prefeito não sabe o que está falando. Ele, numa entrevista à Rádio Globo, ele falou, aquela região ali pertence à Igreja Católica. Então, esses são alguns exemplos aqui no Brasil, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa riqueza da Babilônia apocalíptica, para mostrar que essa instituição realmente se enquadra dentre as doutrinas, das abominações, das imundícies, da prostituição espiritual. Vamos falar nesse ponto da riqueza. O comentário diz: a religião da Babilônia, hoje representada pela Igreja Católica Romana, é simbolizada na púrpura, a cor das vestes dos reis. Essa cor representava a realeza, mas principalmente representava grande riqueza. Segue um interessante artigo que trata da riqueza incalculável da Igreja Católica. O título do artigo, eu coloquei aí o artigo completo para vocês, né? Ok? O título do artigo diz: Papa será cobrado por transparência. O artigo diz: o novo Papa Francisco vai liderar uma das maiores religiões do mundo, com 1 bilhão de fiéis, assim como um império financeiro de proporções misteriosas que é alvo de cobranças por maior transparência. Os holofotes têm se focado nos escândalos do Banco do Vaticano, com seu mundo paralelo de contas e ativos escondidos, comparado a um sistema quase mafioso de lavagem de dinheiro por analistas como o ex-padre Christian Terras, editor da revista religiosa Golias Hebdo na França. Persistem também as especulações sobre enorme riqueza, real ou suposta, da Igreja Católica Apostólica Romana, acumulada durante séculos e que estaria hoje escondida em empresas com passagem por paraísos fiscais, com nomes que não têm nada a ver com o Vaticano. Essa questão se torna mais sensível numa economia global em crise, e também quando o mercado da fé e as doações de fiéis fica mais competitivo. O tamanho da fortuna da Igreja Católica Romana é um mistério profundo, diz um ex-embaixador do Vaticano, o professor John Pollard, professor da Universidade de Cambridge. Chegou à mesma constatação nas pesquisas para seu livro Dinheiro e a Ascensão do Papado Moderno. A Igreja Católica é rica, mas gosta de parecer como pobre e recebe bilhões de dólares de subsídios estatais de países em crise. O Brasil é um. Eu recomendo a vocês que assistam
o documentário está disponível no YouTube, intitulado A Igreja Oculta. São, acho que, 8 episódios. E num desses episódios eles falam sobre a riqueza da Igreja Católica, e ele fala que para você ter um personagem de um determinado país beatificado, por exemplo, o Brasil teve a beatificação de uma senhora durante o governo Lula. Ele fala ali quanto se paga, ele diz que chega a 600 mil dólares, um valor muito alto. Ele fala que é variável, né, esse valor. Seria importante se a gente descobrisse esse valor nas contas do Brasil. Quanto o Brasil pagou para que tivesse uma santa, né? Ou seja, a Igreja Católica, ela cobra por tudo. Bom, essa citação, né, que a Igreja Católica, da sua crise, é uma afirmação do cientista político alemão Carsten Frank, autor do The Violet Book of Church Finances, né, as finanças da Igreja, o livro das finanças da Igreja Católica, certo? Ou seja, é um exemplo para a gente poder realmente pensar que essa instituição se enquadra bem nessa descrição do Apocalipse. O artigo prossegue. Segundo alguns historiadores, entre os anos 756 e 1870, a Santa Sé obteve a maior parte de sua receita graças às terras ou estados pontifícios no centro da Itália, que controlou Roma como capital. Em setembro de 1870, soldados do recém-constituído Reino da Itália invadiram o Vaticano, roubaram até o tesouro pontifical e ocuparam os estados pontificais. Até 1929, a sede da Igreja Católica viveu de doações de fiéis. Em 1929, o Papa Pio XI assinou com o líder fascista Benito Mussolini o Tratado de Latrão. A Santa Sé renunciou aos territórios que continuava a reivindicar, em troca de uma compensação equivalente a 91 milhões na época. Foi a origem da fortuna moderna da Santa Sé, que garantia que o Papa não seria pobre nunca mais. Isso aí é um exemplo. Como eu disse, todos os países aqui das Américas, o Brasil, a quantidade de terras e de impostos que a Igreja Católica recebe por essas terras é algo incalculável. Essa é uma das razões que nós veremos, uma das prováveis razões que a Babilônia apocalíptica vai ser destruída pela besta. Porque a besta, que é o poder político, o Império Romano redivivo, ele vai precisar de dinheiro nas suas guerras durante a grande tribulação. E de onde ele vai tirar esse dinheiro? Uma das instituições que ele vai espremer é a Babilônia apocalíptica, visto que chegará um momento que ela não terá mais utilidade para o espírito do anticristo. O artigo prossegue. Parte importante do dinheiro teria sido investido em ouro comprado nos anos de 1930, pelo preço médio de 30 dólares a onça. Hoje está acima de 1.500 dólares. O Vaticano nunca vendeu seu ouro, guardado nos cofres do Federal Reserve Bank of New York, ou seja, nos Estados Unidos, né? Oficialmente, a divisão de investimentos financeiros do Vaticano, conhecida como Administração del Patrimônio della Sede Apostólica, gere ativos de 680 bilhões de euros. Ele está falando aí dos valores do Banco do Vaticano que são abertos, que é conhecido, sem contar aqueles que eles dizem que existem em paraísos fiscais e principalmente aqueles que existem em patrimônios por todo o mundo, patrimônios inclusive de artes também em todo o mundo. Então diz que eles têm um valor em potencial que não tem como ser calculado. O artigo prossegue.
cifra vista com forte reticência dos meios financeiros e mesmo religiosos. Além disso, o Vaticano tem enormes tesouros, como coleções de obras de arte de Michelangelo a Rafael, guardados num bunker subterrâneo de 2 andares em 24 quilômetros de labirintos. Sabe o que é isso? 24 quilômetros de labirintos, né? Você ter ali obras de arte guardadas, né, nesse local. Por aí nós temos uma ideia de quanto eles teriam só em arte, né? São 24 quilômetros. Mas nada disso pode ser vendido. No máximo serve para alavancar crédito. Os casos de 2 países, porém, dão uma ideia da força financeira da Igreja Católica. Na Alemanha, após anos de pesquisa, o cientista político Carsten Frank estimou que os ativos de entidades legais da Igreja no país, controlados por bispos, alcança 50 bilhões de euros. Fora das estruturas legais, negócios de agência de viagem, imobiliárias e outros movimentariam 125 bilhões de euros por ano, segundo ele. E mais uma vez, naquele documentário que eu recomendo a vocês, A Igreja Oculta, ele fala que a Igreja Católica ela tem empresas, acredite, até de camisinhas, né? Então, a quantidade de empresas que ele tem, isso mostra que essa instituição ela é, na verdade, um grande negócio. Nós sabemos como ela nasceu. Essa instituição nasceu com os bispos que traíam a fé cristã durante as perseguições. Antes de Constantino, teve 10 anos da pior perseguição da história, e ali só sobrevivia quem amaldiçoava Jesus, entregava os documentos sagrados para serem queimados e ia sacrificar a Júpiter, ia trabalhar na mesa do demônio. Por 10 anos, Silvestre, que depois se tornou Papa, né, com Constantino, ele trabalhou na mesa do demônio. Ou seja, essa é a expressão que o apóstolo Paulo usa para descrever o mundo pagão. É a expressão que nós temos que usar hoje. E aí, quando acabou a perseguição, ele se tornou Papa. De onde vocês acham que sai aquele incenso? Né? Porque eles usavam durante a perseguição o incenso, que era o símbolo de entrar em diálogo com Júpiter. Na verdade, é entrar em diálogo com o demônio. Né? O artigo prossegue. Segundo seus cálculos, a Igreja Católica obtém 14 bilhões de euros em subsídios estatais por ano para suas escolas e outras atividades na Alemanha, Áustria, Itália e Espanha. Organizações católicas rejeitam todas as cifras, insistindo que o autor é um ateu crítico da Igreja. Na Itália, o anúncio do primeiro-ministro Mário Monti de que o governo voltará a cobrar impostos sobre bens da Igreja chamou atenção para as 110 mil propriedades do Vaticano. Isso mesmo, 110 mil propriedades do Vaticano, que vão de shopping center a residências que estão isentas da taxa. O valor total das propriedades é estimado em 12 bilhões. Desculpe, estimado em 12 bilhões de dólares. A Igreja Católica é um poder financeiro, mas não tem poder econômico, porque é tudo descentralizado, como as dioceses e paróquias, diz o historiador de religião francês Odon Vallet. De acordo com um antigo embaixador do Vaticano, quem certamente conhece o estado real das finanças da Santa Sé é o cardeal brasileiro Odilo Scherer, membro do conselho que assegurou o Papa Bento XVI na parte financeira, inclusive o orçamento.
além da APSA, a instituição que cuida da parte financeira da Igreja Católica, né, a Santa Sé tem apenas outra entidade financeira oficial, o Banco do Vaticano, como é conhecido, né, o Instituto per la Opere de Religione, IOR, criado em 1942 para administrar a fortuna de todas as comunidades católicas do mundo. Aí eu recomendo vocês também que estudem a história daquele Papa que morreu no final da década de 70, né, que era chamado, né, como o Papa Sorriso. Dizem que ele, pelo menos foram escritos documentos sobre a vida dele. Ele foi morto em 28 de setembro de 1978 e ele teria o projeto de expulsar todas as lideranças ligadas à maçonaria do Vaticano, ou seja, está trabalhando contra o satanismo, talvez um dos piores satanismos do mundo atualmente, né, que é a maçonaria, e também, segundo pesquisas, ele estaria planejando vender toda a riqueza da Igreja Católica e distribuir aos pobres. Matar o homem, né? Ele ficou pouco tempo como Papa. Bom, prosseguindo no artigo. Em 2011, o banco tinha 6 bilhões e 300 milhões de euros sob gestão e 20.772 clientes, segundo o relatório do Moneyval, órgão do Conselho da Europa. Certo mesmo é que o banco tem passado por sucessivos escândalos. A maior crise ocorreu em 1982, quando Roberto Calvi, conhecido como o Banqueiro de Deus, foi encontrado morto e enforcado na Blackfriars Bridge, em Londres. Bom, também tem essa série que está disponível no YouTube, A Igreja Oculta. Ela fala de um grupo de repórteres, né, historiadores, que foram trabalhar no Vaticano para poder reescrever a história da Igreja Católica, tentar melhorar a imagem da Igreja Católica. Mas eles ficaram tão revoltados com o que eles viram que eles acabaram pegando documentos e entregando para um escritor italiano que escreveu sobre a Igreja Católica e produziu essa série A Igreja Oculta. Então, quando eu vejo falando dessas riquezas, eles falaram aqui algumas riquezas, mas como eu citei o exemplo, só no Brasil, onde você tem até imóveis registrados em nome de santos que viveu há 800 anos atrás, aí você vai pensando a riqueza dessa instituição.